vale mais a pena investir em imóveis ou em fundos imobiliários? Essa é uma pergunta super comum aqui no Economic, super pertinente. Provavelmente você que chegou nesse vídeo também tem essa dúvida de onde aplicar sua grana. A gente fez as contas e vai te explicar como você calcula a rentabilidade dos fundos imobiliários e dos investimentos em imóveis para fazer a melhor decisão. Também vou te contar quais são as vantagens e desvantagens de cada um e chegar numa conclusão final nessa batalha de investimentos, e já te adianto, foi uma lavada para um dos dois lados. Um tremendo 7-1. Eu sou o César Sperandio. Eu sou a Yolanda Fordeloni. E nós somos o canal Economic, a tradução da economia e dos investimentos. Se inscreve para não perder mais nenhum conteúdo aqui da comunidade Economic. E já deixa seu like se você também concorda que é necessário ter educação financeira nas escolas. Isso faz muita falta para a maioria de nós hoje em dia. Alô, Economiker, tudo beleza? Aqui tá tudo bem, ainda mais porque hoje a gente vai falar de um investimento que é muito tradicional entre os brasileiros. Tô falando dos imóveis. E para começo de conversa, já vou destacar duas considerações. A primeira delas é que a gente tá considerando imóvel para investimento, não para moradia. Então, por isso mesmo, a gente tá de olho no retorno que essa aplicação vai ter e quanto que você deveria aplicar para conseguir essa rentabilidade. E a segunda consideração, claro, é que a escolha entre investir em imóveis ou fundos imobiliários é muito individual. Então, não se sinta ofendido se você for do time imóvel ou time FIIs, porque não tem escolha certa. Inclusive, você pode aplicar nas duas coisas. Eu tenho um time bem claro, mas vocês vão chegar nessa conclusão junto comigo até o final do vídeo. Já deixa aí nos comentários se é time imóvel ou time FII. Caso você ainda esteja em dúvida, vamos às explicações. O que é um FII? O que é um fundo imobiliário? Primeiro que a sigla FII, ou FII, vem de fundos de investimentos imobiliários. É um condomínio de investidores que se reúnem para dividir a sociedade na propriedade de vários imóveis e também dividir as receitas de aluguéis, no caso mais clássico de fundo imobiliário. Tem vários tipos de fundos imobiliários. Tem fundos imobiliários de shoppings, de casas residenciais, de lajes corporativas, de agências bancárias, de hospitais. Cara, tem de tudo para todo gosto. Justamente por isso, investir em imóveis garantia uma sustentabilidade do seu patrimônio para ele não se deteriorar com a inflação. Para se proteger da inflação, tem justamente esse vídeo aqui te explicando todas as estratégias e, cara, tá todo mundo curtindo muito essa iniciativa de investimento que protege da alta de preços. A realidade dos investimentos hoje é outra e tem uma série de vantagens nos fundos imobiliários, assim como tem nos imóveis. Vamos para ela, Ioiô? Vamos lá, Cezinho. Para começo de conversa, não dá para ignorar que o investimento inicial é muito baixo nos fundos imobiliários. A partir de R$100 você consegue comprar uma cota. Já nos imóveis você precisa de alguns milhares de reais, em alguns casos até milhões. Aí você pensa, não, eu vou comprar financiado, então eu vou pagar só um parcelado, né, uma parcela bem pequenininha, mas você vai imobilizar parte do seu capital por muitos anos, às vezes por 30 anos. Com R$1.000 você não consegue nem dar entrada em um imóvel, já com esses mesmos R$1.000 você consegue pelo menos 10 cotas de fundos imobiliários. Baita diferença. Então, nesse quesito, 1-0 para os FIIs. Outro critério importante para a gente continuar nessa batalha entre fundos imobiliários e imóveis é a liquidez, a facilidade de você comprar e vender o seu ativo-alvo, no caso as cotas de FIIs ou um imóvel inteiro. Nos fundos imobiliários, justamente decorrente do valor da cota ser bem baixinho, o investimento inicial mínimo ser pequeno, é muito mais fácil você vender essas cotas e encontrar um comprador de um dia para o outro, de uma semana para outra, se você quiser vender ou comprar um grande volume de cotas de fundos imobiliários. Já nos imóveis não é bem assim, a gente tá acostumado, tá ligado que a liquidez é baixa. Se você quiser vender um imóvel, você pode demorar entre 6 meses e até 1 ano, e mesmo assim ter que dar um belo de um desconto para conseguir se desfazer. Então, nesse caso, mais um gol para os fundos imobiliários, tá 2-0 para eles. No quesito diversificação, os fundos imobiliários ganham novamente, porque quando você aplica em apenas uma cota de fundo, você pode estar investindo, na verdade, em vários imóveis. Além disso, com pouco dinheiro, você consegue comprar diversos fundos imobiliários. Se você optar por investir em imóvel, você vai ter que comprar muitos imóveis, vai precisar de muita grana, então não dá para diversificar tanto assim. Resumo, 3-0 para os FIIs. Chegou a hora de falar dos riscos de cada tipo de investimento e vamos começar pelo risco de inadimplência. Se você é um investidor de um imóvel, tem um imóvel para alugar, você sabe que tem sempre o risco do inquilino deixar de pagar o aluguel e você ficar aí a ver navios por algum tempo, até porque a legislação não permite você tirar seu inquilino tão facilmente assim, tão rapidamente do seu imóvel. Já nos fundos imobiliários, esse risco também existe. Se o inquilino deixar de pagar o aluguel, isso prejudica a sua rentabilidade, mas
potencialmente ela não vai ser zerada, porque todos os outros inquilinos devem continuar pagando, então o risco de inadimplência é muito menor nos fundos imobiliários. 4-0 para os FIIs. Quando a gente fala de risco de vacância, os fundos imobiliários também ganham, porque quando você aplica num FII, muitas vezes você está aplicando em vários imóveis. Então, se apenas um inquilino sair do seu imóvel, não tem problema, porque o resto está alugado. Já no investimento imóvel, normalmente você tem um inquilino. Se esse cara for embora, você fica lá só com o custo do imóvel, pagando IPTU, água, luz e tudo mais. Então, 5-0 para os FIIs. Os fundos imobiliários estão aí largamente na frente até essa altura da nossa análise, mas não é só mil maravilhas. Todas essas vantagens que deram 5-0 para eles, tem um custo. Você tem que pagar uma taxa de administração para o gestor e para a equipe dele cuidar de tudo para você. Eu, na verdade, gosto dessa característica porque eu não tenho que me preocupar com os aspectos burocráticos, jurídicos, etc. Mas é um custo que não tem como você se livrar. Já no imóvel próprio que você usa para alugar, você pode delegar essas funções para a imobiliária e também pagar o serviço para ela, mas você tem a possibilidade de fazer tudo por conta própria e se livrar desse custo. Então, já que esse é um gasto que não dá para cortar nos fundos imobiliários e nos imóveis, isso é possível, vamos dar um pontinho aí para os imóveis, né? 5-1. Eu sei que você está ansioso para saber a rentabilidade, mas antes também a gente vai destacar os impostos. Nos fundos imobiliários, o rendimento é isento de imposto de renda. Mas se você vender a cota e ela estiver valorizada, aí sim você vai pagar IR, não tem como fugir, e ele é de 15% sobre o que você ganhar. Já no imóvel, não tem como fugir de imposto de renda em nenhuma hipótese. Você paga IR sobre o aluguel, chamado carnê-leão, e também paga imposto quando você vende imóvel lá na frente e ele estiver valorizado. No quesito imposto, então, 6-1 para os fundos imobiliários. E falando em imposto, você deve ter visto com certeza um debate muito grande no noticiário, no mercado financeiro, em torno do imposto de fundos imobiliários. Será que vai entrar um novo imposto? Ninguém sabe, né? Mas a gente fez um vídeo aqui em cima explicando tudo o que pode mudar nesse e em outros investimentos. Confere lá para você saber o que vem por aí. Beleza, mas o que interessa é dinheiro crescendo na conta, quanto rende cada tipo de investimento. Nos fundos imobiliários, a rentabilidade mensal costuma ser de 0,55% a 0,65% em relação ao valor da cota, como a Yoyo falou, isenta de imposto de renda. Já nos imóveis, o recebimento de aluguel costuma ser de 0,4% ao mês em relação ao valor do imóvel, já descontado todos os impostos. Para ficar mais claro, dá uma olhada aqui na minha tela que eu vou te mostrar uma plataforma muito legal, que é o clubefi.com.br, e estamos navegando aqui por um fundo imobiliário chamado Rio Bravo Renda Varejo. Você encontra aqui todo o descritivo. O fundo tem por objetivo realização de investimentos imobiliários, o valor do IPO, o tipo de segmento, mas o que eu quero te mostrar aqui é justamente a rentabilidade do último mês, esse yield aqui. Só para te provar que essa rentabilidade pode ser inclusive muito maior. Nesse caso aqui foi de 1,08 no último mês. Com essas rentabilidades que eu te passei conservadoras, de 0,55 a 0,65, se eu tivesse 350 mil reais em cotas de fundos imobiliários, isso significaria que eu teria uma rentabilidade mensal, um retorno mensal isento de imposto de renda de R$ 2.100. Enquanto isso, se eu tivesse um imóvel do mesmo valor, 350 mil reais, o recebimento de aluguel mensal seria de 1.400. A diferença é de 700 reais por mês, nada mal, né? De qualquer maneira, acabamos de provar que a rentabilidade é maior nos fundos imobiliários, por isso, 7-1 para os FIIs até aqui. Para você que já é da comunidade Economic, deixa aqui embaixo seu comentário, FIIs 7-1, esse é nosso código secreto para eu saber quem chegou até aqui, e se você é novo, já se inscreve. Em resumo, os imóveis sempre perdem para os FIIs? E a resposta é não. No mercado existe muito investidor profissional que encontra boas oportunidades, paga barato, acha imóveis que têm alto potencial de valorização, mas sempre tem o risco do seu imóvel não valorizar ou, pelo contrário, você até perder dinheiro. E um segundo ponto é que os FIIs são negociados na bolsa, então o valor da cota sobe e desce o tempo todo. E aí, nesse ponto, tem um cuidado. Você precisa ter um pouco de sangue frio para não sair vendendo seu investimento se ele cair em algum dia. O preço do imóvel também pode subir ou cair, mas como você não está vendo aquilo na tela diariamente, você acaba não tendo essa noção, né, de que tá mudando o valor o tempo todo. Quer uma dica final? Se você gosta de batalha de investimentos, a gente tem uma que você não pode perder. A gente comparou aqui CDBs e LCs, então corre lá para assistir. Quem será que ganha? E aproveita e já se inscreve no canal para não perder outras batalhas como essa de hoje.